Canivete Comunitário com a sua equipe de reportagem aqui em Conceição de Jacaraí. Hoje quem está aqui não é o Canivete Comunitário, quem está aqui é o Gley, repórter do povo. Porque o Canivete, ele está com uma folgazinha, está descansando. Então aqui quem está é o Gley, repórter do povo. É um repórter que gosta aqui de Conceição, gosta de descansar. Então eu pedi para ele fazer essa entrevista com o seu Milton, morador aqui há mais de 30 anos, né? Bom, seu Milton, primeiramente, bom dia, seu Milton. Como é que vai o senhor? Qual o nome do senhor todo, seu Milton? O nome do senhor todo? Milton Rebelo da Costa. O Milton Rebelo da Costa. Ô, seu Milton, primeiramente, bom dia. É uma grata satisfação em chegar aqui em Conceição de Jacaraí, e ter como símbolo aqui de Conceição de tranquilidade, de paz, nesse local abençoado que a cachoeira está aqui, verde em sua volta, e foi feita aqui essa localização perfeita para um descanso realmente. E o seu Milton está aqui para conversar um pouquinho, porque o seu Milton, para mim, além de ser morador que tem vários assuntos, um dos assuntos maravilhosos é que ele é uma lenda no futebol carioca. Ele vai contar algumas coisas maravilhosas que nenhum escritor tem. Pode até ter algum parecido, mas se tem, copiou do seu Milton ou está próximo ao seu Milton. Tudo bem, seu Milton? Como é que vai o senhor? E aí, seu Milton? Fala um pouquinho da sua vida. É melhor a gente nem falar desse ponto, que no momento está tudo bem, seu Milton. E fala um negócio aqui, seu Milton. O senhor é cria da saúde? Sou. E o senhor quer me contar um pouquinho da segunda divisão? Como é que é esse futebol carioca que o povo carioca não conhece? Conhece agora, atualmente? Olha, eu sou de 38, estou com 75 anos. Então, digamos, desde os 10 anos que meu avô foi diretor do Vasco. E ele me levava sempre. Qual o nome do seu avô? Tu lembra dele? Antônio. Ai, meu Deus, o nome do meu avô. Antônio Rodrigues Soares. Antônio Rodrigues Soares. Mas vamos lá, seu Milton. E aí, seu avô era o diretor do Vasco? Ele pertenceu até, inclusive, naquela época, à diretoria do Vasco. E ele me levava para ver, naquela década de 40, 50, né? Conheci jogadores espetaculares, como o Vasco em 45, era Djalma, Lelé, Isaías, Jair, Chico, Alinha. Eram tudo jogadores notáveis, tanto que o Vasco, que veio desde 36, foi até 45 sem ter campeonato, de 36 a 45, o Vasco tinha um esquadrão, aliás, desde 44 que teve um esquadrão. Correto. Acontece que o Vasco perdeu a última partida para o Flamengo na Gávea, que o Flamengo jogava na Gávea. Muito triste para mim. Já era freguês naquela época? Não, né? Quem? Já era freguês do Flamengo naquela época? Não, né? Não. Eu brinco com o seu vascaíno. O Vasco jogou com o Flamengo em 44, a última partida lá, precisando só de um empate para ser campeão. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Flamengo fez um gol que foi discutido o ano todo pelo jogador que nem estava jogando mais, que o Flamengo botou na ponta direita, o Valido. O Valido jogou na ponta direita com a mão. Agora, o juiz deu o gol. Também, se o juiz não desse o gol, ia ser enterrado naquele dia. No campo da Gávea, né? Na Gávea. Entendi. Ele deu o gol 45 e acabou o jogo e correu pro vestiário. Dentro do campo da Gávea tinha 45. Esse. Ficou entre a cruz e a espada. 45, o Vasco foi campeão invicto. Ganhou tudo. Maravilha. O senhor lembra do time ainda, do 45? Do Vasco era Rodrigues, Augusto e Rafa Neves, Zarzu, Daculto e Argimiro. A linha foi do Vasco, foi Djalma,
Lelé, Isaías, Jair e Chico. Lelé, Isaías e Jair era o trio, os três patetas. Eles vieram do Madureira para o Vasco. Madureira fornecia muitos jogadores. Ah, entendi. Até hoje tem alguns craques. Lelé, Isaías e Jair. O Lelé tinha um chute estúpido, né? E o Jair da Rosa Pinto também. Ah, tá, do Lari. E o Isaías era um negão grande à beça, um grande centroavante, mas também um grande farrista. Tanto que em 45 ele foi um dos cracão, 46 ele morreu. Cachaça. Ah, Não tinha outra coisa pra fazer. Era diversão. 46. O Vasco tinha o mesmo time, só que entrou o Ademir, Entendi. aonde jogava o Isaías, entrou o Ademir, o Queixada, né? Era um pernambucano, meu Deus do céu. Entendi. Ele, inclusive, em 50, ele foi o artilheiro da Copa do Mundo, Caramba. que o Brasil perdeu. Aí que começa aquela história, aquela polêmica que poucos sabem na realidade o porquê que o Brasil perdeu esta Copa do Mundo aqui no Brasil, seu Milton, na sua opinião. Para mim, o Brasil só perdeu por uma coisa só. Aliás, por duas coisas. Dois erros estúpidos que o Brasil teve. O primeiro, quando o Brasil ia jogar contra a Suíça, tudo era contado a pontos perdidos. O Brasil tinha que jogar no Maracanã mesmo, não levar o jogo para o Pacaembu. Segundo, levou o jogo para o Pacaembu, tirou o time principal e botou uma porção de paulista para agradar. Empatou o jogo de 2-2. Era político isso? Tinha algum político na época, não? Muita política. Queria agradar quem exatamente? Não tinha nada, Copa do Mundo não se agrada a ninguém. Entendi. Era decidir, logo liquidar tudo. Era aqui. Nós, todos os jogos, todo jogo era para ser aqui. E todo jogo foi vitória. Nós ganhamos a Espanha de 6-0, a Suécia de 7-2, e fomos ganhando tudo. Ganhamos o primeiro logo, foi o México de 4-0, só ganhava de goleada. Que era o destaque desse time? Destaque, a meu ver, eram tudo um time de super craque, mas tinha um meio de campo, Zizinho e Danilo. Do Vasco? Não, Zizinho era, nessas alturas, era do Bangu, era do Flamengo. Correto. Mas ele quebrou a perna na década de 40, 47, mais ou menos. O Flamengo não assinou mais contrato com ele. Aí ele se tratou e tudo e foi pro Bangu. Correto, foi convocado. 49. E o outro? E o Danilo, né? Cada onde? O Danilo era do Vasco. Agora sim, do Vascão. Chamavam ele de Príncipe Danilo, né? Tá. Príncipe Danilo. Agora, era um meio de campo espetacular, mas a linha o Vasco tinha Maneca, na Copa do Mundo era o ponta direita, só que a última partida o Maneca não pôde jogar. Mas vem cá, vamos voltar a esse jogo de São Paulo. Aí foi um escândalo. Por que em São Paulo? Aí um comentário. São Paulo? Esse foi o comentário, inclusive a sua irritação. Porque foi para agradar os paulistas. Paulista. Correto. Mas Copa do Mundo não tinha que agradar ninguém. Aí chegou lá, o que aconteceu com o Suíço? O time entrou em campo. Aqui, a torcida aqui é uma coisa que não é o de São Paulo. E o Maracanã tinha sido feito para aquilo. Entendi. Bem que a Copa do Mundo foi jogada com o Maracanã ainda não terminado. Entendi. Tanto que eu assisti os jogos na marquise de um lado que tinha na arquibancada. Entendi. Aí chegando lá, esse jogo tava 0-0, o que aconteceu nessa partida? O senhor lembra? O jogo foi o seguinte, o Brasil, primeiro tempo foi 0-0, segundo tempo o Brasil abre o placar. Friaça, que jogou na vaga do Maneca, fez o gol. Tá. Friaça fez o gol. Brasil 1-0. E tinha quantos jogadores paulistas, o senhor lembra, jogando? Paulista, deixa eu ver.
Barbosa, Augusto e Juvenal. Barbosa era do Vasco, Augusto do Vasco, Juvenal do Flamengo. Bauer do São Paulo, Danilo do Vasco e Zizinho Bangu. E Zizinho do Bangu, já era do Bangu. A linha era Maneca, mas Maneca não jogou, jogou Friaça era do Vasco, Ademir do Vasco, Jair do Vasco e Chico do Vasco. Então só tinha um paulista no caso, mas foi jogar lá? Tinha um paulista. Botaram no segundo tempo? Não, tiraram uma porção, botou, ai meu Deus, aqueles paulistas, eu não sei muito bem o nome dele, botou uma porrada da linha, a linha... Trocar na hora, entrou no segundo tempo, trocou? Trocaram, botaram 4 discretos paulistas lá. Tá, aí o que aconteceu? Chegando no jogo 1x0, primeiro tempo, segundo tempo, os caras... Primeiro tempo, 0x0. Começou o segundo tempo, o Brasil faz um gol, o Friaça. Correto. Friaça. Aí, poxa, pá. Aliás, eu tô falando do jogo final do Brasil. Isso. Não, qual é o jogo? O jogo contra a Suíça. Que o Brasil lá em São Paulo, que ele botou os paulistas. Nós estávamos perdendo 2x1. Empatamos 2x2 ainda. Com um jogador paulista, vários jogadores paulistas. Vários jogadores paulistas. Correto. Aí esse foi o único pontinho que perdeu, que fez falta. Perdeu. Depois perdemos a decisiva contra o Uruguai. Mas se por acaso ganhasse... Nós seríamos campeões se não perdesse esse jogo. Correto. Porque o Uruguai perdeu da Espanha. Entendi. Então o Uruguai entraria com 2 pontos perdidos, que naquela época contavam-se 2 pontos. Correto. E o Brasil entraria com 0 pontos perdidos. Entendi. Mesmo que o Brasil perdesse, ganharia por vitória. Ia falar em gols averês. O Brasil tinha 19 gols a mais. Entendi. Nem em basquete era capaz de não ganhar. Entendi. Com uma vantagem de 19 gols. O Brasil... Correto. Aí o Brasil perdendo, chegou que perdeu 2x1. Perdeu 2x1, o Uruguai foi campeão. O senhor me falou um fato interessante. O lateral não bateu, não encostou. Isso aí foi ridículo. Quando nós jogamos contra o Uruguai, o técnico era não vou lembrar o nome dele, Flávio Costa. O Flávio Costa é paulista, não? Não, era carioca. Pô, que sacanagem. Ele deveria ter, porque o Bigode, a força do Bigode era o seguinte: o Bigode colava com o cara e era duro. Dava pancada, qualquer coisa, o Bigode dava aqueles carrinhos. Correto. Que jogava o cara fora de campo, né? Entendi. Num desses carrinhos, ele machucou o Gija. Que era o ponta direita que acabou fazendo o gol da vitória. O Gija, né? Mas você me falou um fato aí, que ele não encostava no jogador, antes costumava, e botou o cara, não encostava aqui. Aí não, mas o Bigode, ele dava duro nos pontas, né? Isso. Dava duro. O único ponta que ele nunca conseguiu segurar, tá entendendo? Foi o Garrincha. Tá. Mas nesse jogo, o que aconteceu que o senhor achou que a causa principal dessa perca? Que o Brasil perdeu? O Brasil entrou todo mundo cansado, todo mundo na farra de sábado para domingo. Eles chaparam. Eles contavam com vitória. Tava tudo certo já. Já tava tudo certo. Caramba. Contavam com a vitória. Churrasco, cachaça. Jogador. Mulher. E não era para ter nada, porque era o seguinte: aonde eles se concentravam era num lugar para cima. Quando foi na véspera aqui do jogo, se concentraram lá em São Januário. Ali perde tudo ali, da cachaça, prostituição. Entendeu? Então, o jogador do Brasil não jogou o que sabiam, não. Entendi. Aí os caras com raça. Foi. No segundo tempo, porque o Uruguai, basta dizer o seguinte: o Uruguai ganhou aquela partida
depois ficou anos e anos sem ganhar mais nada do Brasil. Correto. Daremos continuidade a essa reportagem na próxima fita.